Então a gente vem vindo numa construção do que eu posso fazer, carinhosamente falando, para poder perceber como é que é estar nessa elegância do self, neste empoderamento do self. A outra etapa, para nós observarmos essa característica específica, é brincar com a chance de tirar a importância. Eu vou explicar isso, tá? Quando, carinhosamente falando, a gente pensa na questão de que eu preciso agir de tal maneira, eu tenho que seguir de tal forma, eu preciso trabalhar a minha consciência, as minhas características de ego para que eu consiga controlar. Toda vez que eu uso um verbo imperativo, e a gente estava falando disso no início da nossa sessão, é assim, a estrutura egóica como mecanismo de defesa para manutenção e preservação do self vai entrar em choque com esse verbo imperativo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que superar, eu tenho que estar num estado de consciência que seja modificado para eu poder atingir tal estrutura. Não, eu posso. O Léo Matos, eu já brinquei isso com vocês várias vezes, tá? Ele dizia isso, é assim, eu posso ir trabalhar hoje, eu posso não ir trabalhar hoje. Ao invés de eu dizer eu tenho que ir, eu passo a assumir a possibilidade do poder no sentido empowerment, como a gente brincava no início do nosso encontro hoje. Por quê? Porque eu assumo a responsabilidade daquilo que eu sou. E aí, como alguém disse, carinhosamente falando, lá no início do nosso encontro hoje, a toda ação tem uma consequência. Mas eu posso escolher ficar aqui, eu posso escolher não ficar, eu posso escolher, se eu precisar de uma cirurgia, passar pela cirurgia, eu posso escolher não passar pela cirurgia, tudo tem consequência. Mas quando eu me dou o direito de estar na permissividade, eu me permitir a esta chance, no fundo, eu passo a me sentir mais empoderado e responsável pelas minhas atitudes. Porque senão a gente está sempre na mão do outro. O outro determina, o outro manda, o outro faz. Eu tenho que agradar o outro, eu preciso seguir as orientações do que o outro está falando. As normas técnicas ABNT, como a gente costuma brincar nos nossos encontros, na cartilha determinam que os passos a serem seguidos são esses. Cuidado, inclusive, para não transformar esses itens que a gente está trabalhando do como se encontrar na elegância do self, como uma cartilha obrigatória, eu tenho que fazer isso sistematicamente falando para poder atingir esse lugar, porque vira ego. E lembra que nós já falamos a respeito disso lá no passado? Há um ego muito perigoso que todos nós já nos encontramos nessa característica dele, nesta vertente, porque o ego é um só, tá? Mas nessa vertente de manifestação do ego, que é o ego espiritual. Como todos nós que estamos aqui, de um jeito ou de outro, por uma técnica ou outra, por uma tradição ou outra, buscamos a evolução do próprio espírito, do próprio ser, do próprio self, nós vamos buscar cobrança também para poder atingir esse determinado local, esse patamar. E tudo que é feito em exagero, no sentido de tem que ser feito, nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Deixa de ser um processo natural e verdadeiro. É melhor eu dizer: hoje eu não quero, hoje eu não consigo, hoje eu ainda tenho essa característica que eu sei que precisa ser trabalhada em mim, por exemplo, do orgulho, por exemplo, né? Hoje eu sei que de uma certa forma tem muitas coisas que eu faço ou em situações onde eu me apresento no dia a dia que eu não estou empoderado do meu próprio self, na luz que ele pode se manifestar. Então, quando a gente aceita essa possibilidade, nós nos colocamos no lugar que nós nos encontramos aqui agora. E um reconhecimento deste lugar, aspas para isso, porque o lugar na verdade não existe. Só o fato de nós estarmos aqui agora, nesta condição, nesse momento, de uma certa forma faz com que a gente consiga acolher a possibilidade do que nós somos. Lembra, a gente não vai não é uma pista de corrida, onde tem várias, baias, né, eu não sei como chama aquilo, mas várias pistas de corrida. Você que corre, é assim mesmo que chama? As pistas de corrida, não também tá, tá. Mas assim, né, numa competição de corrida, naquelas grandes arenas, vamos dizer assim, onde existe a pista de corrida, então cada um na sua devida localização, tudo bem?
né? Cada faixa, vamos chamar de faixa. Isso, obrigado. Pronto, então cada um na sua devida faixa. A gente não está fazendo competição nem com o outro e muito menos conosco mesmo. Isso é legal a gente poder perceber. Se o outro quer competir conosco no processo de evolução para se tornar mais rapidamente evoluído, deixa o outro fazer o processo dele. Eu vou seguir o meu ritmo, a minha condição. Acolher a possibilidade que tem coisas, carinhosamente falando, que eu ainda não quero trabalhar esses aspectos no meu processo de evolução. Qual é o problema, de uma certa forma, nós ainda mantermos o ego? Aliás, há de haver problema se eu não tiver o ego. Então, qual é o problema manter o ego? É muito fantasioso para esse estado de consciência que nós nos encontramos aqui agora, acreditarmos que nós vamos conseguir neste plano, neste planeta, com esta egrégora que envolve o planeta, e eu já não estou falando mais só provas e expiações, já estou falando na camada de regeneração, ainda onde o mal ainda existe, em menor proporção do que só provas e expiações, mas ainda existe. Como é que eu posso não ter o ego? Eu preciso dele como uma ferramenta para poder continuar envolvendo o self, protegendo este self nas camadas que a gente ainda não conseguiu o nosso processo evolutivo. Então, a elegância, carinhosamente falando, porque a gente vai indo para o final, a gente está no 10º capítulo, faltam só 2 para nós concluirmos esse livro, né? Então, assim, ele de uma certa forma vai trazendo a possibilidade que, assim, respira, calma, relaxa. Permita-se a possibilidade de poder estar no grau de consciência que você mais frequentemente se encontra aqui agora. Olha para aquilo que é, perdão, o desafio, uma característica que, individualmente falando, mesmo que provocada no coletivo, né, vamos dizer assim, despertar, né, aquele lado mais, como é que se fala, reativo do nosso ser, que está embasado nas estruturas mais instintivas de manutenção e preservação da espécie, preservação da existência, de você como um ser espírito e encarnado aqui nesse momento, ou de mim mesmo, vão continuar acontecendo. A gente vai passar por experiências que isso ainda de uma certa forma fazem parte do nosso mecanismo de defesa, para a proteção do self. Então não vou ficar tentando lutar contra o ego, como se ele fosse mal, como se ele fosse uma característica única e exclusivamente contrária ou um vilão a meu respeito. Ele passa sim a ser um vilão a meu respeito quando eu só me apoio nele. Já tenho condições de poder olhar, perceber que aquilo é só ego, uma decisão que nós estamos tomando, uma atitude que nós estamos fazendo nesse momento, que pode ter só uma característica egóica, como nós brincávamos com a história lá de que tem que estar sol nos próximos 15 dias, ou tem que estar chovendo nos próximos 15 dias. Tem uma estrutura de desejo egóica, claro que tem, mas vai estar do jeito que vai estar. Outro dia, a viagem já faz 200 anos, tá, gente? Mas outro dia alguém me fez lembrar, é assim, porque era uma pessoa que viajou comigo, até pela foto que eu publiquei lá do grupo de formação da psicologia transpessoal, e aí na rede de Facebook, isso foi nos anos 90, né? 96 e 96 e 90, 95 e 96. É assim que, de uma certa forma, facilitaram a possibilidade do reencontro. E aí, assim, uma pessoa que estava lá no Facebook também fez a viagem junto comigo, e aí ela me escreveu. E ela falou: "Você lembra que depois, quando a gente saiu de lá, a gente foi voltando para o Brasil, a gente parou na Europa e nós fomos para a Suíça?" É verdade, é. E assim, eu não voltei para a Suíça depois, né, daqueles 2 anos, não voltei mais lá. Tive na Alemanha, tive em outros lugares, mas na Suíça não. E chovia tenebrosamente na Suíça. E chovia e nevava, porque estava frio, era uma época de frio, no meu retorno para o Brasil. Onde nós fomos visitar a Suíça? Em Zurique e em Genebra, que foram lugares que nós fomos. Shoppings, as lojas de disco. Descobrimos um monte de casinha que tinha essências, cheirinho, coisa, miniatura, bibelozinho para poder colocar nas estantes, etc e tal.
Talvez se tivesse sol, se tivesse ido ver lá os parques, não estou dizendo que não seria bom, não teria descoberto isso. Então, vamos trazer para uma possibilidade da gente repensar essa estrutura. Eu estou aqui agora. Qual é a condição que se apresenta nesse momento? Ah, olha, eu estou impossibilitado de andar nesse momento porque eu estou com um problema no ciático, eu estou com uma dor no ciático. Tá, mas você pode se locomover? Pode, um pouquinho pode. O que dá para fazer? Como eu posso fazer? E não ficar só lutando contra o problema do ciático. Não é ser displicente, não olhar lá para o ciático, por exemplo, tá? Não é isso que a gente está falando. Mas não colocar como um empecilho para a existência. Às vezes a gente se coloca no empecilho para a existência. Eu, Vitor, né? Ai, viu? Porque eu tô com uma unha encravada aqui, ó, tá? Então, assim, desculpa, não vou trabalhar essa semana, não vou fazer nada, não vou ver nada porque eu tô com a unha encravada. E aí a gente pode brincar no bom sentido da palavra com uma coisa que é assim: há uma estrutura no meu ser que eu ainda não consigo aceitar e admitir, que eu posso fazer escolhas, que eu posso querer não trabalhar, que eu posso escolher fazer outra coisa. Aí você fala: "Vitor, claro, porque você como autônomo, você pode escolher hoje eu vou, hoje eu não vou", né, se não tiver as contas para pagar, coisas para decidir, etc e tal, além da responsabilidade profissional e do trabalho, tá. Mas é assim, e aquele que está vinculado lá com um trabalho que se ele não bater o cartão, 3 faltas consecutivas não justificadas, ele está dispensado da empresa. Não estou pedindo para assim: não vai trabalhar e está tudo bem". Mas observa a possibilidade, o que a sua nobre essência está precisando fazer nesse momento. E se eu tiver que ir trabalhar, no intervalo entre um trabalho e outro, de um dia para o outro, o que eu posso aproveitar aqui nesse momento para poder recarregar as minhas baterias? Então esse seria outro ponto fundamental para ser anotado. Como eu recarrego as minhas baterias? Como eu recarrego as minhas baterias. Isso é simbólico, né, gente, porque a gente não é movido a bateria, tá. Então o que que essas baterias significam? Eu voltar para um estado de ânimo do meu ponto de equilíbrio. Se eu venho decaindo, decaindo, decaindo num estado depressivo, ansioso, angustiante ou de estresse, e eu quero sair disso, como é que eu de uma certa forma posso também sair disso? Além de todos os tratamentos que a medicina, que a psicologia, etc, tal, colocam. Observar se eu estou vivendo coisas de desestresse ou do estresse positivo. Eu vou à praia, eu vou andar no campo, eu vou respirar, eu vou abraçar as árvores, eu vou respirar, eu vou sair num dia de sol, por exemplo, e me permitir ficar 10 minutos que seja, num horário conveniente, claro, debaixo do sol para poder recarregar o meu organismo com vitamina D. Ah, eu vou assistir uma novela que eu gosto, uma série, um filme, ou eu vou correr, porque correr de uma certa forma, né, assim, fisicamente falando, além de ser bom para o meu físico, também ajuda eu a recarregar as minhas baterias, eu manter o meu ânimo, o meu estado de serotonina, endorfina adequados para que eu possa existir aqui agora. Então, tudo isso, na verdade, são os mecanismos para que eu consiga, de alguma maneira, perceber como eu posso ficar vinculado à possibilidade da elegância do self, deste encantamento. Senão a gente deixa com que as coisas só se percam e tudo bem. E ok também não tem problema nenhum. E para nós concluirmos essa primeira etapa do nosso trabalho de hoje, nós brincarmos com uma coisa que é assim: onde eu estou? Onde eu quero chegar? E aí o querer não tem a ver com ego? Sim. E por que você está no querer e não no necessitar? Porque a gente está falando de uma questão essencial. Onde eu quero estar? Como é que eu responderia isso? Onde eu quero estar? Quando terminar o dia de hoje, onde eu quero estar? E este onde não é local. Se é aqui nesta casa, se é em São Paulo, se é... Não é disso que a gente está falando. É com que estado de consciência que eu quero terminar o meu dia no dia de hoje.
Como eu consigo, de uma certa forma, fazer isso? Qual é o caminho que eu preciso percorrer para estar neste lugar, nesta condição, nesse estado de consciência? Eu tenho as ferramentas adequadas para poder lidar com aquilo que eu preciso, para poder me colocar em contato com este lugar que eu quero atingir, com este objetivo? Se eu não tenho, com quem eu posso conversar? Como eu posso me empoderar destas ferramentas, sendo elas propostas por mim mesmo ou na conversa com outro, que o outro oriente. Ah, você já experimentou fazer isso? Ah, você já foi por aquele lugar? Ah, você já tentou tal alternativa? Como nós brincávamos lá no início do nosso grupo hoje, porque mesmo que a orientação venha de fora, não obrigatoriamente a orientação de fora é a que eu vá seguir. Aquelas provocações me fizeram pensar num mecanismo, numa estrutura, num jeito que eu pudesse lidar com a situação que eu estou vivendo. Para nós terapeutas do que eu, Vitor, sou o primeiro a me incluir nisso, tá? Vocês eu não sei, mas eu vou compartilhar isso com vocês e cada um pega a parte que lhe cabe desse latifúndio, tá? Sabe que existe uma questão bastante egóica e de vaidade no dizer que eu ajudo o outro? Porque, olha, eu sou importante para você, tá? Só que eu controlo as suas sessões, os seus atendimentos, o como você caminha, o como você faz, o como você deixa de fazer. Quais as receitas que você tem que seguir, quais as que você não pode seguir. É um lado de vaidade, é bem egóico. Eu não posso decidir nada por ninguém. Mal e mal eu sou capaz e consigo decidir por mim mesmo. Mal e porcamente falando. Quem dirá querer decidir pelo outro? Mas a gente pode provocar, não pode? Porque dentro da vertente da transpessoal, o cliente e o terapeuta é uma mão de via, de via uma, uma via de mão dupla, desculpe o erro, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu estou ajudando, sendo um farol que ajuda a iluminar o caminho, uma lanterna que ajuda a iluminar o caminho das escolhas que o cliente pode estar fazendo, eu posso também me encontrar e me reencontrar com aquele farol que eu estou servindo, aspas, para ajudar aquele que está cliente no caminho do seu processo de autodescobrimento e de autodescoberta. E aí eu me reencontro nisso, não no fato de estar terapeuta, mas usar aqueles recursos que estão sendo, aspas, provocados ou refletidos em conjunto, cliente, terapeuta, terapeuta, cliente, nesta relação psicoterápica. Dentro dessa abordagem transpessoal, eu posso, de uma certa forma, utilizar desses caminhos para eu poder me trabalhar também. Até porque uma das deixas da psicologia transpessoal, a terapia é o terapeuta. A terapia só vai até onde o terapeuta atingiu. Ela não passa desse ponto. Então, os meus clientes de plantão saibam disso, tá? Né? Se o Vitor não se trabalha, se o Vitor não busca, se o Vitor não faz, se o Vitor não, de uma certa forma, não adianta você querer trazer aquelas questões específicas para serem trabalhadas, que vai ficar rodando porque o Vitor tem que viver aquilo. Por isso que o Gandhi carinhosamente dizia a história lá do açúcar, que a gente já conhece a história. A mãe que chegou para ele e falou assim: "Ah, seu Gandhi, por favor, você pode ajudar minha filha a deixar de comer açúcar?" Aí o Gandhi parou, pensou e falou assim: "Volta daqui 10 dias." Aí a mãe, obedecendo, porque era o Gandhi, né, saiu. Dali 10 dias a mãe volta e fala: "Seu Gandhi, Não, eu aqui estou interpretando, né? Seu Gandhi, oi, seu Gandhi." Aí ele: "Ah, sim, pois não." "Ah, seu Gandhi sou eu, a mãe lá da menina que era para parar de comer açúcar." Aí ele fala: "Ah, vem até aqui." "Ah, só pode fazer minha filha parar de comer açúcar?" Ele vira para a menina e fala: "Para de comer açúcar." Aí a mãe fala assim: "Caralho, levou 10 dias para ele me falar isso?" Me fez fazer uma pernada para voltar para minha casa, passar 10 dias sufocada, fazer uma pernada para poder vir encontrar o Gandhi aqui de novo, e ele só me fala: "Menina, para de comer açúcar." E a mãe?
questiona isso para o Gandhi, não caralho, né, mas ela questiona isso para o Gandhi. E aí o Gandhi fala assim: "É, mas é porque há 10 dias atrás eu comi açúcar". Frigir dos ovos. Como é que eu posso sugerir qualquer coisa que seja para o outro se eu não faço? Eu posso até sugerir, tá bom, gente? Nessa dinâmica que a gente está hoje, eu posso até sugerir, mas eu tenho que lembrar que está anotado lá no meu post-it, a partir daquela sugestão, bom, a partir desse momento você tem que fazer também. Porque senão fica a hipocrisia. E por que isso é importante a gente poder refletir, gente? Por que isso é muito importante? Lembra, nós somos luz, né? Nós somos energia. Luz é energia, energia, consciência pura, self. Falado ou não falado, verbalizado ou não verbalizado, o outro sempre sabe aquilo que é, do que nós estamos transmitindo. A gente é que acha que engana. Como nós vivemos num mundo onde a gente se auto-engana e a gente engana o outro também, e a gente é enganado, então ninguém está muito ligando para essa coisa de que se eu estou sendo enganado ou não. Quando o nível de consciência desperta um pouquinho, é uma borracha para, né, limpar aquilo, tá? Quando o nível de consciência desperta um pouquinho, a gente começa a perceber, opa, ele mandou eu parar de comer chocolate, mas eu sinto, eu não sei dizer bem o que é, porque eu não leio o pensamento, então eu não consigo ler o que está no pensamento do Vitor, no íntimo do Vitor. Mas tem alguma coisa estranha que me soa esquisito. Aí um dia a pessoa veio me visitar aqui. Aí ela chega, eu abro a minha gaveta, eu falo: "Ah, quer um chocolate?" Aí ela olha para minha gaveta, tá abarrotado de, barras do padre, daquela de 2 quilos, tá. Como é que eu posso falar para ela: "Para de comer chocolate"? Aí ela descobre, ela fala: "Ah, era isso. Desgraçado, sem a graça de Deus. Desgraçado, sem a graça de Deus. Mandou eu parar de comer chocolate, mas ele mesmo nada". E aí a gente conhece o ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. E como nós somos luz, essência, self, nós somos capazes de perceber isso, tanto em nós como no outro. Como eu desperto esse processo para a gente terminar o dia de hoje e aí mexer um pouquinho com a mandala, tá? Como eu desperto esse processo final nisso? Eu preciso limpar a maneira do auto-engano. E nós somos mestres em auto-engano. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu não quero ser, mas eu vou ser. Eu não gosto assim, mas eu faço assim. Mamãe olhou e falou: "Vai atender com esta camisa sem passar?" Eu falo: "Ai, meu Deus, ai, meu Deus". Pronto, acabou, né? Gente, tá sem passar, viu? Aliás, eu só uso essas camisetas aqui assim, polo aqui, porque lava na máquina e penduro já no cabide, já que é para poder secar ali, já tirei, já botei. Ainda bem que eu vou para São Paulo agora, tá? Porque a mala já está pronta e essa que eu estou usando hoje vai indo junto também. Porque lá tem 2 empregadas na casa da mãe e do pai, então eles lavam, passam, quando eu voltar trago tudo passadinho. Mas que também só dura uma vez, né? Porque depois já vai lavar de novo e aí tem logo para saber. Ou eu uso do avesso, pronto, eu posso usar primeiro do lado direito, depois eu ponho do avesso. Usei 2 vezes a camisinha passadinha, tá? É o exemplo besta, mas é para a gente brincar. Cuidado com os auto-enganos. E nós somos mestres nisso. A gente é mestre nisso. Principalmente se eu tomar qualquer decisão hoje para daqui uma semana, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu tenha condições, pode ser que eu, como é que fala, saiba fazer, só que chega no dia eu não estou afim. E aí? Pronto, ferrou, né? Mas eu disse que eu ia fazer, agora tem que fazer, né? Nós somos mestres em auto-engano. Nunca decidamos nada no calor da emoção, porque a gente se ferra. Pode perceber. Todo mundo tem aí uma passagem, no mínimo, capaz de se lembrar, nessa mente que mente, para todos nós, tá? De alguma situação que você decidiu algo no calor da emoção que você se arrepende. Fala, ai, por que que eu escolhi isso mesmo? Ai, gente, acho que eu devia estar embriagado, né?
Sim, estava. Não estava na presença. Mas tem uma saída para a gente poder fazer isso. O Fernando virou para mim que ele está na sala, tá? Ele está ouvindo, ele está vendo, ela está com os olhinhos abertos, agora ele está prestando atenção na bobagem que eu vou falar. Ele falou assim para mim: semana que vem, vamos ao teatro? Ao invés de eu dizer, ele precisa comprar o ingresso hoje, tá? Só tem essa oportunidade. Eu falo: olha, Fernando, eu vou decidir com você na sexta-feira da semana que vem, tá? Porque ele não vale a pena? Porque eu não quero ir no teatro com ele? Não, agora eu quero, ou agora eu não quero. Mas eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. Aí ele fala: não, Vitor, tem que comprar o ingresso hoje. Tá bom, vamos comprar o ingresso hoje. Passível de chegar no dia da semana eu pagar para você o ingresso e eu não ir com você no teatro, tá? A gente não faz isso. A gente não faz. A gente se auto-engana. Até em nome do outro, a gente diz: mas olha, eu estou me desdobrando porque isso é a prova do amor que eu tenho pelo Fernando. O Fernando só quer estar junto comigo. Exemplo, talvez ele nem queira mais, tá? Pode ser com essa cara que ele tá fazendo. Acho que ele não tá querendo mais, não. Mas ele só quer estar junto. Não importa se é no teatro, se é vendo ele tocar no piano de cauda que tem lá na casa, no apartamento, se é comendo lá no Jardim de Nápoles, se é no Ibiza, se é porque vamos na praia juntos, se não vamos. Ele só quer estar junto, pronto, é só isso. O teatro era só um objetivo, um meio, um mecanismo para estar junto. O nosso estudo da elegância do self, com todo respeito a Jean-Yves Leloup, é só um meio para a gente poder estar junto. Ai, gente, porque o livro por si é o livro, né? É o livro. Tá? É só isso. Mas no fundo, a gente quer estar junto. Como a gente não tem um objetivo melhor, vamos fazer fofoca da vida dos outros, vai, pronto. Então a gente encontrou um objetivo no estado de consciência mais ampliado para a gente poder estar junto. Tudo bem até aqui? Tem mais itens, tá? Que vão ser colocados nos próximos 2 capítulos do livro, mas a gente vai parar com essa parte inicial aqui do nosso trabalho, tá bem? Tudo bem? Tá. Eu vou desligar o gravador porque a gente vai mexer com mandalas agora, tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes disso ou falar alguma coisa? Não? Vitor, Fala, não, não é Dolores. pergunta. Eu vou precisar sair às 7, tá? Não sei se vai dar, Não, não, porque a gente vai sair. a gente vai sair às 7, gente, porque eu também preciso acabar de arrumar minhas coisas para ir embora para São Paulo. Entende? A gente vai acabar às 7, tá? Então Pode ter tá bom. certeza, tá bom? Mais alguma coisa? Vou desligar o gravador, tá?